Boa noite. Veja no Jornal da Câmara desta quarta-feira. O Hospital de Clínicas comemora 105 anos. É referência para o sul do Brasil e tem números que impressionam. Abrange 147 municípios e mais de 1.200.000 pessoas. E recebe homenagem no espaço do Grande Expediente. Esse momento nos traz dois sentimentos. Um sentimento de gratidão por parte da Câmara de lembrar do hospital e do serviço que é prestado, e outro sentimento é de preocupação na continuidade dessa história que vem sendo construída. E ainda, a Secretaria de Saúde intensifica a campanha de conscientização sobre hepatites virais. O risco de transmissão é muito maior do que o vírus do HIV. Que o vírus da hepatite C e da hepatite B são vírus muito resistentes à temperatura ambiente, então ele sobrevive muito mais tempo do que o vírus do HIV. E precisa ser de uma quantidade muito inferior de quantidade de sangue contaminado do que o vírus do HIV. O espaço do Grande Expediente de segunda-feira foi ocupado pelo vereador Patrick Cavalcante. Ele destacou os 105 anos de história do Hospital de Clínicas. Confira na reportagem de Ana Paula Koenemann e Wesley Paim. O Hospital de Clínicas, juntamente com o Hospital Psiquiátrico Bezerra de Menezes e a Escola de Educação Profissional, constituem um dos maiores complexos de saúde da região norte do estado. História que iniciou em 20 de julho de 1914 com a fundação da primeira instituição médica hospitalar de Passo Fundo. Um dos vice-presidentes do HC, Paulo Adil Ferrense, resgatou os detalhes. Nasceu com o nome de Hospital de Caridade de Passo Fundo e em 1960 passou a se chamar Hospital da Cidade de Passo Fundo e agora, a partir de 2018, Hospital de Clínicas de Passo Fundo. Desde o seu início, houve uma preocupação muito grande em prestar assistência à saúde das pessoas de Passo Fundo e desta região do estado, e porque antes era necessário que os pacientes, que os doentes se deslocassem ou a Caxias do Sul ou a Porto Alegre. Porto Alegre podia ser de trem, mas Caxias do Sul tinha que ser a cavalo ou de carroça. E desde então, homens abnegados, liderados na sua fundação por Francisco Antonino Xavier de Oliveira e seus companheiros, conduziram o Hospital, então, de Caridade, de forma habilidosa e competente e sendo sucedido por outros associados até o dia de hoje. O Centro Médico, com 105 anos, é referência para o sul do Brasil e tem números que impressionam. Abrange 147 municípios e mais de 1.200.000 pessoas. No Grande Expediente, o vereador Patrick Cavalcante reconheceu o Hospital de Clínicas pelas conquistas e serviços prestados à comunidade ao longo de sua história. Só em 2018 foram mais de 20.000 atendimentos, mostrando aí a magnitude, o tamanho do Hospital das Clínicas, né? Agora completando seus 105 anos, que foi no sábado, dia 20. Então a Câmara, e prestamos essa homenagem para fazer um agradecimento, né, pela solidariedade, pelo compromisso, pela responsabilidade que o Hospital de Clínicas tem com a nossa cidade e região. São mais de 1.400 colaboradores que trabalham naquela instituição, são quase 350 médicos que fazem o atendimento e nós sabemos que é muito complexo a área médica. Então nós queremos e fizemos esta homenagem para verdadeiramente agradecer a direção, as pessoas que passaram, né, as que estão e as futuras, pela sua história e sua trajetória na nossa cidade. A direção do Hospital de Clínicas também agradeceu o apoio que tem recebido do poder público. A instituição está em plena expansão e nos próximos anos vai inaugurar obras importantes, entre elas a nova área de urgência e emergência. Os projetos, eles têm um tempo determinado, em torno de 10 a 12 anos de construção de todo o projeto que nós temos. Nós teremos obras que ficaram prontas daqui 2 a 3 anos, que começam a ficar prontas. A ideia, então, que a partir do 4º ano começa a se colocar à disposição da comunidade áreas novas para poder dar novos atendimentos. Eu acredito que o primeiro que será entregue para a comunidade será a emergência, o primeiro projeto, a reforma da emergência antiga. A ampliação levará um tempo maior. E depois terá esse prédio que está sendo construído na Silva Jardim,
que aí são essas salas novas. Salas cirúrgicas, salas do bloco cirúrgico, sala de recuperação, novos leitos de internação e também novos leitos numa CTI nova. É bom lembrar que o Hospital de Clínicas também tem, atuando junto com o Hospital de Clínicas, o Hospital Psiquiátrico Bezerra de Menezes. E no ano passado foi necessário fazer um movimento para recuperar as condições financeiras do hospital psiquiátrico, e a Câmara Municipal foi muito importante no encaminhamento de projetos e na liderança de movimentos que culminaram com o reforço desta verba necessária à continuidade do hospital psiquiátrico. E além disso, sempre que nós precisamos de apoio de parlamentares na área federal, nós contamos sempre com algum dos vereadores que nos acompanham até Brasília e lá nos acompanham nos gabinetes dos deputados e dos senadores, via de regra, com sucesso, graças à relação que os nossos parlamentares municipais possuem com os nossos legisladores federais. Por intermédio do vereador Patrick Cavalcante, a instituição deve receber recursos federais para a compra de um equipamento de ressonância. Uma parte já foi garantida na última viagem do parlamentar a Brasília. No dia 8 a 12 agora deste mês, nós estivemos em Brasília, de julho, fazendo algumas agendas importantes com alguns deputados, ministérios, e nós tivemos também o acompanhamento da IMED e do Hospital de Clínicas. E do Hospital de Clínicas nós conseguimos, através de uma emenda do deputado Biratã Sanderson, R$1,5 milhão de emendas para o orçamento de 2020, e a solicitação do Hospital de Clínicas ao ministro Onyx Lorenzoni foi de 4 milhões junto ao Ministério da Saúde, 4,5 milhões para aquisição de um aparelho de ressonância. Então nós estamos trabalhando com essa questão, nós voltamos muito otimistas dessas audiências do Ministério da Saúde com o ministro Onyx Lorenzoni, e a convicção é que 3 milhões estão garantidos, os 4,5 para aquisição 100% do aparelho ainda, nós temos que aguardar mais uns dias, mas está encaminhado e muito bem encaminhado essa demanda para o Hospital das Clínicas. Para marcar o aniversário do Hospital de Clínicas, o vereador Patrick Cavalcante concedeu um diploma de honra ao mérito à direção do Centro Médico. Desejo de prosperidade, que continue tendo esse atendimento eficaz, responsável e esse compromisso que todos eles têm. Quando eu falava no meu grande expediente da importância de nós vermos o diretor do hospital, os diretores do hospital irem a Brasília, serem recebidos por vários deputados de vários partidos e conseguirem trazer para Passo Fundo recursos, mostra que o hospital tem a sua trajetória, a sua responsabilidade. E mais do que isso, é uma gestão apartidária, que todos sabem da importância do Hospital de Clínicas para o município de Passo Fundo, para a nossa região. Esse momento nos traz dois sentimentos. Um sentimento de gratidão por parte da Câmara de lembrar do hospital e do serviço que é prestado, e outro sentimento é de preocupação na continuidade dessa história que vem sendo construída. Então, as duas coisas. Nós agradecemos aos vereadores, em especial ao Patrick, que fez essa homenagem, e sempre pelo apoio que tiveram com essa casa, com o hospital da cidade, que era a época, e o Clínicas hoje, nos momentos difíceis. Agora vamos para um rápido intervalo e no segundo bloco você acompanha uma entrevista especial sobre a campanha Julho Amarelo. Foi tão difícil eu me encontrar, é muito fácil o grande amor acabar, mas eu vou lutar por esse amor até o fim, não vou mais deixar eu fugir de mim. Eu me amo. Quem se ama, escolhe viver. Se escolher beber, escolha não dirigir. Balada Segura. Detran RS. Governo do Estado. Todos pelo Rio Grande.
foi adotado pelo Ministério da Saúde como mês de luta e prevenção das hepatites virais. Por isso, o Serviço de Atendimento Especializado do município está promovendo uma campanha de conscientização. A jornalista Ana Paula Koenemann tem as informações. Isso mesmo, Tainá, a campanha do Julho Amarelo reforça a importância do diagnóstico precoce e também do tratamento das hepatites virais. Sobre este assunto, eu converso com a coordenadora do Serviço Especializado da Secretaria Municipal da Saúde, Seila de Abreu. Seila, gostaria que tu explicasse, então, para quem está nos assistindo, o que são as hepatites virais. Boa noite. Boa noite, Ana Paula. As hepatites virais, então, são doenças causadas por vírus e que normalmente atacam o fígado. São doenças silenciosas que, na grande maioria das vezes, não apresentam sintomas e, quando vão apresentar sintomas, já se passaram muitos anos e que muitas vezes já pode estar com uma cirrose e até pode evoluir para um câncer e muitas pessoas acabam morrendo em função das hepatites virais. E qual que é o público-alvo da campanha? O público-alvo da campanha seria os adultos jovens, então pessoas acima de 30 anos, principalmente quem fez cirurgia, recebeu alguma doação de sangue antes dos anos 90, é importante fazer a testagem e fazer seus exames. Manicures e tatuadores também têm que ter uma atenção especial. Sim, por causa do risco de transmissão. A gente fala muito em relação da prevenção e orienta muito a população a questão de usar seu kit de manicure por causa do risco de transmissão dos alicates de cutícula, nessas clínicas de tatuagem também, então que as pessoas possam exigir, né, e ter esse cuidado de exigir um material esterilizado ou descartável, né? E fala também muito a questão da lâmina de barbear, que as pessoas não dividem, não compartilhem lâmina de barbear ou de depilar. As hepatites B e C são as mais comuns, por quê? As hepatites B e C são mais comuns porque são as hepatites que mais cronificam. A doença se instala no organismo, né? O vírus fica causando lesão no fígado e às vezes passa por anos sem dar sintoma nenhum e quando às vezes a pessoa vai ver já está com cirrose e às vezes, muitas vezes com câncer. Por isso que é muito grande o número de pessoas com essa doença que precisam de um transplante. Sim, sendo que a hepatite C é a maior causa de transplante hepático no mundo. O risco de transmissão ela é muito maior do que o vírus do HIV. Uma, que o vírus da hepatite C e da hepatite B são vírus muito resistentes à temperatura ambiente, então ele sobrevive muito mais tempo do que o vírus do HIV. E precisa-se de uma quantidade muito inferior de quantidade de sangue contaminado do que o vírus do HIV. No caso da hepatite B, tem disponível uma vacina para prevenção? Sim, há mais de 20 anos, os recém-nascidos, quando nascem, já é feita a primeira dose da hepatite B na maternidade. E em Passo Fundo, já se faz mais de 10 anos que é oferecido a vacina da hepatite B para todas as pessoas. Quais são as principais formas de prevenção, Seila? A principal forma de prevenção, a gente fala muito a questão do preservativo, a forma de transmissão, porque tanto a hepatite B quanto a C ela é considerada uma doença sexualmente transmissível. A vacina da hepatite B, ela é prevenção. Exigir a questão dos equipamentos esterilizados, tanto em manicure como pedicure ou clínicas de tatuagem, ou até exigir materiais descartáveis. Outra forma de prevenção é o diagnóstico precoce. Então, quanto mais precoce as pessoas ficarem sabendo que têm hepatite, elas também podem prevenir que outras pessoas se contaminem. E quanto aos sintomas, o que a gente pode falar para a população que está nos assistindo e precisa identificar, então, realmente de forma precoce, como você disse, essa doença? A hepatite B e C ela é mais difícil de fazer um diagnóstico através de sintomas. Vai ter sintomas quando é uma hepatite aguda e muitas vezes quando dá a icterícia, que a pessoa fica amarela, mas na grande maioria das vezes as pessoas não apresentam esse sintoma. Outros sintomas que pode ser muito comum é um sintoma semelhante ao sintoma gripal, dor no corpo, mal-estar, pode dar um pouco de náuseas, de vômito. Mas o principal sintoma é que quando passa-se muitos anos sem fazer o diagnóstico, aí o fígado começa a ser comprometido e pode ter uma cirrose, até um câncer, aí começa com outros sintomas, que é perda de peso bruscamente, e muitas vezes as pessoas vão fazer o diagnóstico e já estão com essas doenças mais graves. E como que está Passo Fundo nesse ranking, então, das hepatites? Passo Fundo, então, o Rio Grande do Sul, ele é o estado que está como o primeiro estado no Brasil no ranking
nacional de casos de hepatite C. Ele ocupa o primeiro lugar. A média nacional de casos de hepatite C é uma média de 11 casos para cada 100 mil habitantes. O Rio Grande do Sul está ocupando uma média de 46 casos para cada 100 mil habitantes. Passo Fundo, há mais de 5 anos, nós estamos mantendo uma média de 50 casos para cada 100 mil habitantes. Quer dizer, 100 pessoas por ano são notificadas com hepatite C. O que se observa dessas pessoas que são notificadas? Muitas dessas pessoas são notificadas nesses anos, mas muitas delas já fizeram o diagnóstico há mais tempo. E às vezes demora para ser feita a notificação, por isso que os dados às vezes são mais atrasados. Mas a gente tem mantido uma média de 50 casos por ano para cada 100 mil, então nós estamos acima da média nacional e acima da média estadual. Sheila, essa campanha do Julho Amarelo ela é permanente no município, ou seja, ela se divulga durante esse mês especificamente, mas ações são realizadas o ano todo, inclusive vocês oferecem testes rápidos à população. Sim. Hoje tem teste rápido de hepatite B, C, HIV e sífilis em todas as unidades de saúde, há mais de 5 anos. Mas a gente se intensifica mais no Julho Amarelo para que é um mês que a gente lembra mais a questão da prevenção e de focar a questão do diagnóstico precoce. O que é os testes rápidos? Os testes rápidos de hepatite B e C, eles são considerados triagem, então ele não se considera um diagnóstico, mas é uma forma como que as pessoas possam ter um acesso mais rápido de um diagnóstico. Então, se caso der um teste rápido reagente, é solicitado sorologias para fazer a confirmação do diagnóstico. É ofertado em todas as unidades de saúde. Agora, essa semana está sendo intensificado, em algumas unidades está sendo feito livre demanda. No SAI, por exemplo, a gente está fazendo o teste rápido das 8 às 15 da tarde, sem intervalo ao meio-dia e livre demanda. Para encerrar, o tratamento também para quem for diagnosticado com a doença está disponível na rede pública de saúde. Sim, hoje a hepatite C está sendo falado em cura. Há poucos anos atrás não se falava em cura de hepatite C. Hoje já existe um tratamento mais moderno que Passo Fundo já está disponibilizando, garantindo uma cura acima de 90% dos casos na hepatite C. É disponível na rede pública, então tem alguns casos que são recomendados a fazer esse tratamento, então tem que passar por vários exames. E a hepatite B não tem cura, mas tem tratamento que pode controlar a questão da replicação viral. Sheila, muito obrigada então pelas suas informações sobre essa campanha tão importante desenvolvida pelo município. Eu que agradeço. E nós voltamos ao estúdio do Jornal da Câmara com você, Tainá. A Codepas foi o assunto do programa Educação e Debate desta noite. Confira um trecho do programa produzido pelo CMP Sindicato. Faz praticamente 2 semanas em que o prefeito chamou o sindicato para uma reunião, onde ele anunciou que lançaria o edital da licitação do transporte coletivo e que, por uma decisão dele, o setor do transporte coletivo da Codepas deixaria de operar no município. A partir disso, houve uma série de assembleias, reuniões da categoria para tentar reverter essa situação e mesmo pautar a questão dos empregos que estão sob ameaça, porque ao mesmo tempo que ele anunciou o fechamento do transporte, ele prometeu uma realocação dos funcionários. Mas não disse de que forma. O pessoal é bastante dividido também, né? Mas eles são solidários, sim. E domingo ainda eu estava numa feira ali na Santa Terezinha, e daí tem os passageiros lá que são do nosso ônibus, da nossa linha do SEC, moradores do SEC, que comentaram sobre o fechamento, que não deveria ter, porque isso vai ter de novo um monopólio em Passo Fundo, vai ficar uma empresa só. Né? E que também eles defendem nós pelos nossos empregos também, né? E quanto a gente vai ficar, daí tem cobradores também que trabalham ali com eles que atendem bem e que eles se apegaram a essas pessoas, né? Então a gente tem bastante sim a nosso favor. E o Jornal da Câmara desta quarta-feira termina aqui. Fique agora com a sessão plenária. Uma boa noite.